Olá, bem-vindo aos cursos online CELPER. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Parte 2, aula 5. Bom, o objetivo dessa aula é demonstrar aí como funciona, né, esses operadores topológicos, os operadores geométricos aí que, que geram novas geometrias, né? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre a prática, né, de utilização dessas funções que estão disponíveis lá no PostGIS de vocês aí. Bom, então nós vamos falar aqui dos relacionamentos espaciais. Bom, e aqui eu preparei um conjunto de slides que é mais uma atividade prática para que vocês realizem do que realmente uma teoria, né? Então, vocês já viram lá na aula anterior aí sobre como que são definidos, né, esses operadores topológicos e os que geram realmente geometrias aí no PostGIS. E agora vamos entender um pouquinho melhor o que retorna alguns desses operadores. Então aqui eu montei uma sequência de slides onde a gente vai checar algumas dessas funções. Então a primeira delas aqui é o ST-contains. Então se eu quiser verificar, por exemplo, o polígono A vermelho, que é toda essa área aqui, ele contém o polígono B? Claro que você olhando assim, você já responderia sim, contém. E nessa outra situação aqui, o polígono A contém o polígono B? Também, né? A gente vai ver que sim. Mas e se a gente inverter a pergunta? Se eu disser o polígono B, ele contém o polígono A? Será que é verdade se eu inverter aqui as geometrias nessa pergunta? Então, para a gente exercitar isso daqui, nós preparamos então uma sequência de comandos que vocês podem aplicar aí, tanto no PGAdmin 4 como na própria interface do TerraView, que é usar uma expressão em SQL. Tá? Então, como realizar esses relacionamentos? Nós temos aqui dois comandos que terão que ser utilizados. O comando stGeometryFromText, que na verdade é uma função, né, que pede como entrada aqui um argumento textual, né, que é o WKT, que é exatamente a descrição de uma geometria nesse formato WKT, e um número inteiro aqui que representa o SRID, que é aquele código da projeção cartográfica que vocês têm aí. Além disso, nós temos então a própria função que a gente quer testar. Então, o ST-contains ali, ele pede como entrada uma geometria A e uma geometria B, separado aqui por uma vírgula. Então, como é que eu posso juntar essas duas coisas aqui para ver se é verdadeiro ou falso? Então, só que eu preciso colocar aqui em cima qual que é a geometria, né? Eu quero checar a geometria A e geometria B. Isso daqui na prática, a gente estaria falando no mapa de vocês em shapefile ou uma tabela espacial dentro do PostGIS. Mas eu quero fazer um check muito mais simples, que é usar o próprio sistema de coordenadas dessa figura aqui, né? Então a coordenada aqui no cantinho é a coordenada 1, 2, essa aqui em cima é a 1, 7, aqui já é a 7, 7, 7, 2 e depois 1, 2 novamente. Então você define esse polígono. Esse outro aqui de dentro também basta olhar nos cantos aqui qual é o sistema de coordenada XY para cada ponto dos vértices desses dois polígonos aí. Tá? Então dessa maneira eu consigo usar o WKT para exatamente montar um polígono. Então lembrando lá da aula anterior, um polígono ele é dado por um anel externo e eventualmente anéis internos. Nessa figura nossa aqui não tem anel externo, tá? Desculpa, não tem anel interno, somente anel externo. Quando eu falo polígono A, é toda essa área aqui. Polígono B é outro polígono que está sobreposto a ele. Tá? Então, basta eu colocar aqui a coordenada do primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, a última coordenada repete para poder exatamente fechar a área do seu polígono aí.
tá bom? E aí vocês basta colocar aqui o comando select aqui, né, do SQL, para exatamente mostrar se essa função st contém a geometria do polígono A e a geometria do polígono B aqui. Então, se A contém o polígono B. Então, como é que a gente faz isso, né? É só utilizar aí o pgadmin, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou também a interface do TerraView, tá certo? Além disso, eu coloquei também outros slides aqui que para usar com outras funções, que é st-within, né? Verificar se A está dentro de B, A cobre B, A é coberto por B, touch, né, que é o toca, né? A linha A toca a linha B, desse jeito, desse outro aqui, desse, os dois polígonos, esses dois aqui, esses dois aqui. Então, o touch, vamos ver se ele retorna verdadeiro ou falso para essa situação, para essa outra aqui e assim por diante. O overlap, né, se sobrepõe. O cross, que é o cruza, né? Então, a linha A cruza o polígono, a linha B, desculpa, cruza o polígono A, ou aqui tanto faz, né? O polígono A é cruzado pela linha B, e assim por diante. Então, nós temos várias cheques aqui para poder ser testado. Igual, essa linha A é igual à linha B? Visualmente elas são iguais, né? Elas têm a mesma dimensão, mesmo comprimento aqui, mas a gente vai ver que não são iguais, porque não estão no mesmo, na mesma coordenada no terreno, né? Já aqui, ó, A e B são iguais, nesse caso aqui a gente vai ver que sim, né? E aí vamos testar também as outras aí. E o intersect, né? Lembrando que o intersect basta você ter interseção entre fronteira ou interior, ele é verdadeiro. Então vamos verificar. A intersecta B, aqui, 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 a gente vai ver quais dessas situações é verdadeiro ou falso. Disjunto é verificar se não se toca, né? A não toca B, em todas essas situações aqui, qual que é verdadeiro. E usar o comando relate, né? O relate ele vai mostrar, retornar para a gente a própria matriz de 9 interseções. Então, se eu quero ver a matriz de 9 interseções dessas duas geometrias aqui, como é que fica, né? E usar aqueles operadores também que retornam novas geometrias. Então, se eu fizer A interseção com B, vai retornar o quê? Eu tenho um polígono e o outro polígono. Ele vai retornar o que de interseção? Então, se a fronteira dos dois aqui se tocam, a gente vai ver que a geometria resultante aqui vai ser o quê? Vai ser uma geometria do tipo line. Aqui nessa outra aqui vai ser uma geometria do tipo o quê? Ó? Um polígono aqui no meio. E essas outras duas aqui, interseção de duas linhas, vai gerar o quê? Um ponto, né? Então vamos ver. E essas outras aqui, interseção dessas duas aqui, vai gerar o quê? Né? Não tem interseção. E assim por diante. Tem também a união, para a gente testar, ver como é que ela funciona. E por último aqui o buffer, para ver o que ele vai gerar aí. Vai gerar um polígono, né, em volta da geometria que você está usando como referência aí. Ok? Bom, eu comentei lá no início que vocês podem fazer isso utilizando o próprio TerraView. Então tem um menu ali no software que você pode abrir essa janela aqui, se conectar a um banco PostGIS e digitar direto o comando aqui e executar. O resultado é apresentado aqui na lateral aqui. Ok? Ou quem quiser também pode chamar aqui no PostGIS, e aí você vem aqui no menu Tools, Query Tools, e aí ele abre essa janela aqui, e aí você pode colocar o teu comando aqui dentro, né, em SQL, e aí basta clicar nesse raio aqui, né, que ele executa o que tiver sido colocado aqui dentro. E aí ele mostra o resultado aqui embaixo. Tá? Então tem essas duas maneiras de fazer esse exercício aí. Bom, então vamos ver na prática como é que funciona isso, né? Eu forneci para vocês um arquivo PDF que tem aqui já tudo digitado essas
esses relacionamentos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o polígono, o primeiro deles aqui, né? Essa daqui, ó. Polígono A contém o polígono B, então vocês observam que as coordenadas estão aqui, ó, 1, 2, 1, 7, 7, 7, 7, 2, 1, 2, que é exatamente esses 4 cantinhos aqui, e repete o último. E o polígono B aqui dentro é esse aqui, ó, 2, 3, 2, 6, 6, 6, 6, 3 e 2, 3 de novo para fechar o polígono B. Então, se a gente pegar essa funçãozinha do jeito que está aqui, ó, arrastar ela, copiar, né, dá um Ctrl C aqui, copiar, e colar aqui no TerraView. No TerraView a gente vai vir aqui em ferramentas, consultar fonte de dados, vocês vão escolher ali que é um banco PostGIS, porque vocês vão estar utilizando uma função do PostGIS, então tem que ser um que tenha extensão espacial. Aí não precisa escolher tabela nenhuma aqui, tá? Basta, porque a gente não vai estar mexendo com tabela, basta somente colocar o comando aqui dentro. Então aqui está, você pode colocar a função aí, né? É esse comando aqui, e aí a gente executa. Ele mostra aqui o retorno, ó, ST contém 1. 1 que significa que é verdadeiro. Tá? Então, realmente, A contém B. Né? E se eu inverter a ordem da pergunta, se eu quiser saber, por exemplo, se B contém A, né? Eu teria que aqui nessa interface, por exemplo, pegar os números aqui do polígono A, deixar aqui embaixo temporariamente, e colar aqui em cima o outro, né? Então, posso fazer isso aqui, ó. Pronto, ó. E aqui eu pego o polígono A. Então, agora eu estou inverti a ordem da pergunta aqui, né? Estou perguntando se B contém A. Então, se a gente executar aqui com esse botãozinho verde, ele deu 0, quer dizer que não tem essa relação, não é verdadeira. B não contém A, somente o contrário. Então, a ordem, em alguns operadores aí, a ordem de quem você coloca no A e no B ali, vai fazer diferença. Tá? Aproveitando que esses polígonos estão aqui na expressão, você pode testar também o comando strelate, usando o mesmo par de polígonos aqui. Então, se eu aplicar agora aqui, olha, ele vai me retornar exatamente aquela matriz de 9 interseções. Então, os 3 primeiros dígitos aqui é a primeira linha da matriz, os outros 3 aqui são a linha do meio da matriz, e os outros 3 dígitos aqui é a linha de baixo. Né? Então, só lembrando aqui, ó, o número 2 aqui significa o quê? O interior de A, o interior de B, tem interseção com o interior de A? Tem. É a própria área do polígono B. Então, por isso que ele coloca o número 2 aqui, para dizer que é uma dimensão de áreas. Né? E se eu perguntar agora, a fronteira, o interior do A, desculpa, o interior do B, que é a ordem que eu estou usando aqui, interior do B, toca a fronteira do A, tem interseção com a fronteira do A? Então, essa área toda do B, interseção com a fronteira do A? Não, não tem. Então, por isso que ele coloca aqui a letra F. E se eu checar também se o interior do B faz interseção com o exterior do A? Não também. Então, por isso que ficou aqui na primeira linha 2FF. Então, gente, essa matriz de interseções a gente viu aí na aula anterior e você pode ter ela aqui para ver qual é essa matriz em qualquer um dos relacionamentos que você quiser. Tá? E depois vocês vão ver que as demais funções aí, basta somente ir pegando aqui e executando. Né? Então, se eu quiser checar, por exemplo, vamos pegar aqui o cruz aqui. Ó. Vamos pegar o exemplo aqui do cruz. Ó. Essas duas linhas aqui. Né? A linha A, vermelha, cruza a linha B. O que vocês acham aqui, ó, nessa situação?
Então, se a gente pegar aqui isso daqui, Ctrl C, colar aqui no TerraView, ó, e mandar aplicar, falso, ela não cruza, tá? Mas e aí se eu chegar e pegar, por exemplo, essa outra aqui, ó. O polígono A cruza a linha B, verde aqui. Então, se a gente executar agora essa outra aqui, cruza. Agora sim é verdadeiro, tá? E a gente pode, inclusive, fazer, usando também essas geometrias, ver como que gera outras geometrias, né? Então, aqui se a gente pegar exemplo aqui do intersection, né? Voltando à situação anterior aqui, né? Aqui as duas linhas se tocam, né? Cruza. Mas e se eu checar, por exemplo, vamos pegar aqui de novo, toca. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essas duas linhas aqui, elas se tocam. Então, se a gente checar aqui, deu falso. Mas e se eu colocar intersects? O intersects a gente vai ver que vai retornar verdadeiro, ó. Eu falei que o intersects ele agrupa todas as outras funções em que tem interseção entre fronteira ou interior de qualquer geometria, tá? E para esse mesmo cruzamento aqui de linhas, né, se em vez de usar o touch ou intersect, eu usar, por exemplo, o intersection. O intersection é diferente, ele cria uma nova geometria. Então, se eu colocar aqui, ó, trocar o intersects, que é um operador booleano, verdadeiro e falso, e colocar o intersection, aí ele vai retornar o quê? Então, se você olhar, é que aqui ele gera uma área preta, né, porque ele não consegue desenhar a geometria, mas se você olhar aqui em dado tabular, olha lá aqui que ele retornou. Ele diz que a interseção dessas duas geometrias aqui gera exatamente um ponto na coordenada 5, 7. Então duas linhas fazendo interseção gera um ponto. Se eu pegar, por exemplo, vamos ver outro intersect aqui embaixo, cross, disjunto, intersection. Eu peguei a fazer a interseção dessas duas geometrias aqui de polígonos vai gerar o quê? Então, se a gente der um copiar aqui e colar, aqui que ele retornou um line string. Perceba que é uma linha que vai da coordenada 4, 7 para 6, 7, que é exatamente o quê? Esse pedacinho aqui, ó. Então, a interseção de dois polígonos gerou o quê? Uma linha aqui nesse local aqui. Já nessa outra situação, ele vai gerar o quê? Um polígono, né? A interseção dos dois ali, você vai ver que ele vai gerar um polígono ali no meio. Então, o resultado deu, se eu tenho dois polígonos, o resultado foi também um polígono que tem essas coordenadas aqui, que é exatamente esse retângulozinho pequenininho aqui no meio. Tá bom, gente? Então é esse o exercício, né? É só abrir esse documento aqui e você pode ir copiando e colando e vai acompanhando aqui nos slides para poder ver as coordenadas que eu estou utilizando aqui para entender, né, o porquê que cada um desses operadores vai retornar para vocês ali verdadeiro, falso, ou a matriz de 9 interseções, ou a nova geometria ali, dependendo do operador que vocês estiverem utilizando ali. Tá bom, gente? Então era essa a nossa videoaula. Muito obrigado aí pela atenção. Até uma próxima videoaula.